Tudo bem com você? Hoje é quarta-feira e nós deveríamos estar contando histórias magníficas de como Deus agiu através da humanidade, como Deus agiu e coisas lindas que nós contamos toda quarta aqui. No entanto, você vai perceber já que nesse vídeo que talvez eu esteja um pouco alterado porque me revolta ver uma situação dessa forma. E você vai entender o porquê. Eu não preciso contar pra você o que aconteceu. E na verdade eu não quis nem ir a fundo pra saber o que aconteceu. Por quê? Porque ao ver uma imagem de um homem batendo numa mulher, uma mulher com a criança no colo, o homem puxa o cabelo, dá soco, dá chute, o que se precisa conversar? Precisa se conversar? Sinceramente, qual é o desejo ao ver isso? Que a justiça seja feita, que esse cara vá para a cadeia, que esse cara seja preso. Mas isso acontece no Brasil? Não acontece. Só que ao mesmo tempo, eu quis fazer esse vídeo principalmente porque existem sempre extremos. Existem extremos nas conversas. E até conversando com as pessoas você vê a extremidade. E é muito normal surgir no nosso coração o extremo, né? Nós desejamos pelo extremo. E eu não creio que seja por aí. Nós precisamos caminhar num equilíbrio e conversar nesse equilíbrio para que as coisas não fujam do controle. Num caso como esse, diante da justiça e da sociedade, esse cara deveria ser preso. E o primeiro extremo que eu quero tratar aqui é a ideia que muitas pessoas têm acerca de pregadores, né? Porque você vai falar do evangelho, você tem que ser todo amor. Você tem que ser todo compreensão. Você tem que aceitar a todos. Concordo. No entanto, meu amigo, conhecer a Cristo não te exime das suas responsabilidades como um cidadão. Se você cometeu um crime, se você é um criminoso, se você quebrou a lei, se você fez algo errado, ao entregar a sua vida a Jesus e se arrepender dos seus pecados, você automaticamente deveria ir até a polícia e falar o que você fez. Você não acha? Você não acha que cristianismo é isso? Ou não foi Jesus que falou, eu vou expulsar esse demônio e se você não arrumar a casa, volta 7 vezes pior? Se converter, e isso tem muito a ver com o evangelho que se prega no Brasil, em que é tudo bem, é um evangelho sem compromisso nenhum. Então a pessoa, se ela vem, se arrepende, e ela não tem que arrumar a sua casa, ela não tem que pagar a dívida que ela deve, ela não tem que pagar o crime, ela não tem que ir até a polícia, ela não tem que pedir perdão para as pessoas. Não, eu pedi perdão para Deus, Deus cumpriu. Né? Esses dias eu tava conversando com o pastor, ele falou que ficou escandalizado, ele não sabe o que ele faz mais, porque uma irmã trouxe o filho dela que tinha atropelado uma pessoa pra conversar com o pastor. Primeiro o pastor conversou, tal, foi embora, depois o filho foi embora, a irmã falou, ele te contou o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu? Ele atropelou uma pessoa. Ele falou, pelo amor de Deus, você levou esse cara na polícia? Não, eu já orei e Deus cuidou. Como já orei e Deus cuidou, meu Deus? Que tipo de evangelho nós vivemos sem nenhum tipo de responsabilidade? Então assim, Cristo perdoa? Perdoa! Se você se arrepender, ele perdoa. Só que a forma de perdão de uma sociedade é cumprindo uma pena. Esse cara precisa pagar pelos seus delitos, ele precisa pagar pelo seu crime. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece no mundo, de você ver uma pessoa, a mulher vai fazer o boletim de ocorrência, faz outro boletim de ocorrência e nada acontece e acaba numa pior tragédia. Isso acontece todos os dias no Brasil e nós não podemos calar a boca e por isso eu quis fazer esse vídeo hoje, porque quando surgem situações assim, muitas vozes se levantam, sabe? Porque você vai ver muitas pessoas falando agora, muitas pessoas querendo que a justiça seja feita e eu creio que essa é a hora dos cristãos falarem também, porque não existe ninguém mais desejoso em um mundo justo do que o próprio cristão. Então nós queremos isso. E esse homem cumprido a pena, a gente pode pregar o evangelho para ele. Não tem que linchar, não tem que matar, não tem que fazer nada disso. Tem que existir justiça, tem que existir proteção a ele, tem que existir proteção à sua mulher, mas ele precisa pagar a pena e ali nós podemos pregar o evangelho e se ele se arrepender, glória a Deus, ele vai pagar a pena ainda com o coração ainda mais feliz, porque ele sabe que é justo que ele pague a pena dele, porque ele fez o que ele fez e ele errou. Esse é o coração cristão, o cara que se entrega. Se ele é culpado, ele se entrega. Eu também fiz esse vídeo, quero fazer esse vídeo porque ao mesmo tempo que surge o extremo às vezes do amor, e eu sei que é minoria, mas é importante falar isso, porque nós queremos que a justiça seja feita, também surge o extremo contra os homens numa discussão dessa. Então é muito comum no meio disso, você vê pessoas agora falando que todo homem é um potencial assassino, um potencial violento, que todo homem vai fazer isso, que todo homem é um animal, que todo homem é um potencial estuprador. Você sabe que existe essa narrativa e quando surgem situações assim, tentam impor ainda mais. E essa não é a verdade, cara. Você quer um grande exemplo de homem? É Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem perfeito. E sabe qual foi a posição de Jesus diante do mundo? Ele se sacrificou pelo mundo. O que faz um homem é esse espírito de sacrifício pela sua família, espírito de sacrifício pelos seus amigos, espírito de sacrifício pela sua esposa, espírito de sacrifício pelo que é o bem, mas querem e conseguem muitas vezes tirar da masculinidade isso. Muitas pessoas falam, nós não precisamos ser defendidas por você.
Nós não queremos. Na verdade, vocês são assassinos. Meu irmão, um homem não é isso. Um homem não é uma pessoa, um homem que bate na sua esposa. Pergunta pra minha esposa o que é um homem. Pergunta pra minha avó o que é um homem. Pergunta para as pessoas, as mulheres da nossa família o que é um homem. Vê como elas lidam, como elas se sentem protegidas perto de nós. Por quê? Porque nós não estamos aqui para agredi-las, nós estamos aqui para protegê-las. E também nós estamos aqui para protegê-las de uma sociedade que talvez quer dizer que todos os homens ao seu redor são perigosos. Não. Podem existir esses perigosos, mas o verdadeiro homem é aquele que se sacrifica em proteção e para o bem da sua sociedade. Então é por isso que eu também quis fazer esse vídeo hoje, meu irmão. Para você que é homem assistindo isso, saiba disso, cara. Saiba disso. Você se tornar um homem, você vai pensar muito menos em você, muito mais no próximo. Essa não é a mensagem de Cristo para você? Esse Cristo que quebrou paradigmas, esse Cristo que igualou os sexos, que deu direito à mulher, que falou com mulheres de uma forma que nunca um homem havia falado numa tradição como aquela. Esse Cristo que, através da sua palavra, trouxe, olha, não existe mais escravo e livre, grego ou romano, homem ou mulher, não existe mais. Esse Cristo que disse que a mulher deveria ser submissa a um homem que ama a ela como Cristo amou, ou seja, uma mulher que esteja perto desse homem em proteção, entregue, confiante a um homem que a protegerá como Cristo fez, que a amou como Cristo fez, que ajudou a que ela florescesse como mulher, como Cristo fez conosco. Essa é a masculinidade que o mundo precisa e que eu acredito que é a maioria das pessoas, a maioria dos homens. O mundo não pode ficar marcado com ações como desse cara e a gente achar que é normal e aceitar a narrativa de que todos somos assim. Não somos assim. O verdadeiro homem é como Jesus, que se sacrifica. Então, meu irmão, você saiba disso. Você vai ser um homem, você é um homem, você vai se sacrificar pela sua família, meu irmão. Você vai se sacrificar pela sua esposa. Você vai se sacrificar pelos seus filhos. Você vai entregar sua vida em sacrifício. É isso que um homem faz. E é muito triste ver isso acontecendo. Uma deturpação tão grande de algo que Deus fez, de algo bom que Deus fez. É triste ver num país que se diz tão cristão a masculinidade ser retratada dessa forma nos jornais. Não é essa a verdade. E nós podemos provar com a nossa vida. E eu, como um cristão nesse canal que sempre falo aqui pra vocês, eu quero te lembrar quem nós somos, cara. Homens segundo Cristo, são homens que se entregam em amor. Sou da época que diz que uma mulher não se bate nem com uma flor, meu irmão. Nem com uma flor. Isso não pode se normalizar e não pode ser normal diante de nós. Mas nós também não podemos querer fazer justiça com a nossa própria mão. Não é ir e pegar esse cara, não. Que a justiça seja feita segundo a Constituição, que esse homem seja preso e que essa mulher seja cuidada, que essa criança seja cuidada. Que nós, como cristãos que somos, homens que somos, mostremos essa nação como Jesus faria. Protegendo nossa família contra pessoas como esse cara, também contra uma narrativa que quer dizer que nós não somos nada além de animais. Isso não é verdade. As mulheres precisam da nossa proteção. Em momentos assim precisam. Deve existir direitos, igualdade de direitos deve, mas nós não somos biologicamente iguais. Nós não somos. Como diz Jordan Peterson, as mulheres não foram criadas para fazer tudo que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo que o homem não pode fazer. Nós temos tantas limitações que só uma mulher consegue. E uma mulher tem limitações que só um homem consegue. E na criação perfeita de Deus, um completa o outro em amor. Então que nós podemos nos entregar em amor. Pela nossa família, pelos nossos amigos. Desculpa se talvez estava um pouco alterado nesse vídeo. Não tem como não... Desculpa, velho. Não tem como não se alterar vendo uma imagem como aquela, tá bom? É muito cruel. E também pensar que querem dizer que todos somos daquela forma. Não, não somos assim. Não somos assim. Que Cristo resplandeça em nós. A verdadeira hombridade de Cristo resplandeça em nós. Que Deus abençoe. Falou.